Hello guys, how are you today? I hope everything's doing great. Today we're going to start Unit 3, ok? Unit 3. Eu sei que tem uma galerinha que não tem um livro novo ainda, né? Que é aquele mais grossinho, né? Esse livro novo aqui, ele vai ser usado até o final do ano agora, tá? Não vai ser... Esse aqui não é por bimestre. Esse aqui já tem até o quarto bimestre o conteúdo, tá? Quem não tiver esse livro, a Pro vai disponibilizar o PDF que a editora do livro, a Pearson, mandou pra gente. Aí a Pro vai enviar junto com a folha de atividades, tá? Aquele roteirinho que vai as atividades que têm que ser feitas no livro, tá bom? Ok, guys. Então, a gente vai ver hoje a nossa unidade 3, ok? Unit 3, pages from page 30 to page 32, okay? All of them. So, the first thing we're going to talk about is the sections of the day. A gente vai falar sobre as sessões dos dias, né? Do dia, as divisões do dia. Aqui a gente vai falar tanto de nome do período quanto da divisão de horas, ok? You have noticed that in English we use this AM and PM to say the hours. A gente usa AM e PM para falar das horas. Why? Because in most of the English-speaking countries, they use the division of 12 hours, not 24 hours a day, like we do in Brazil. Então, a maioria dos países falantes de língua inglesa, eles usam a divisão de 12 horas no dia, tá? Eles não usam o sistema de hora de 24 horas, que é o mais comum no Brasil, né? A gente fala 20 horas, 22 horas. Lá eles não falam, tá? So, what do? They say the hour from like 8 a.m., it means that it's in the morning, or 8 p.m., it means that it is during the evening, ok? Então, eles usam aí essas siglas AM e PM, né? Para indicar em qual período do dia que é. Se é 8 a.m. é de manhã, se é 8 p.m. é durante a noite, né? Ok? Ah, mas da onde veio esse AM e esse PM? The symbol, the acronym comes from the Latin language, okay? So AM means ante-meridian, before noon, before the mid of the day. The meridian, de meio, dia, de dia, né? Tipo aquele carpe diem, tá? Então, antes, meio, dia. E aí, PM, post-meridian, afternoon. Noon é meio-dia, tá, galera? Então, aqui é post, depois, né? Mid, meio, DM, day, dia. Ok? Então, é isso que significa. Antes de meio-dia e depois de meio-dia. Easy peasy. Ok? And we have here the names of the sections of the day. We divide the day into sections and we name them. A gente divide o dia em algumas seções, né? E a gente também coloca nome. Em inglês a gente tem... a maioria é bem parecido, a gente só tem um probleminha com a parte da noite, que é diferente do português. Vamos ver. Aqui a gente tem morning, manhã, afternoon, tarde. E aí, quando chega na parte da noite, ele divide entre evening and night, tá? Evening é a parte da noite que a gente ainda tá acordado. Vamos pôr assim, para vocês entenderem, tá? E night é mais para falar a parte da noite que a gente tá dormindo, tá? Por exemplo, se você você vai jantar na casa dos seus avós. E aí você chega na casa dos seus avós e quer falar boa noite. Você não vai falar good night, você vai falar good evening, tá?
Você vai falar good night só quando você está se despedindo da pessoa para ir dormir, tá? Ou você está deixando a pessoa na casa dela para ela ir dormir e você está indo para sua casa. Aí você fala good night, tá? Que aí significa que o dia acabou, tá? Vamos supor assim, então, que o evening a gente usa para a parte produtiva da nossa noite, a parte que a gente ainda está assistindo TV, está jantando na casa dos parentes, essas coisas assim, tá bom? Tipo assim, você saiu à noite com um amigo, foi ao cinema, né? Um amigo ou uma amiga foi ao cinema, saiu o grupinho da galera para ir no cinema à noite. E aí você fala, we had a nice evening. A gente teve uma ótima noite, né? Mas a gente não fala, we had an awesome night. A nice night. Porque night, tipo, significaria da virada do dia, né? Essa parte que a gente deveria estar dormindo. Ok? Good. Now, adverbs of frequency. Aqui a gente vai falar só de 3, tá? Advérbios de frequência. A gente usa para falar a frequência que a gente faz as coisas. So, we use the adverbs of frequency to tell the frequency we do things, ok? Lembrando que advérbio, o que é advérbio? What is an adverb? Advérbio é aquilo que modifica o verbo, né? De alguma forma ele vai modificar o verbo. Seja a forma que ele vai me falar a frequência, o lugar, o como. Todas essas formas de influenciar a gente chama de advérbio. Existe a palavrinha que vem para mudar. E depois tem umas partes mais chatas aí de locução, adverbial e assim vai. Vocês vão ver mais para frente, ok? Mas isso aí vai pegar mais em português do que em inglês. Então, vamos ver aqui. Aqui a gente tem frequência, tá? Do menor para o maior assim, tá, galera? Então, 0 times, no times at all, 0 vezes, never. Aí eu uso a palavrinha de baixo, never, nunca. More than once, I do it repeatedly. Eu faço mais de uma vez, eu faço repetidamente, mas não sempre, né? Sometimes, algumas vezes. E o último, almost all the time. Almost all the time. Very, very frequently. We can use often. Então, quase o tempo todo, bem frequente mesmo, a gente usa often, tá? Good? Now we're going to talk about a verb tense, tá? Esse verb tense aqui é um verb tense, não é muito difícil. É um verb tense que não é muito difícil. Tem que prestar atenção em 3 pessoas só, tá? Mas aí a Pro vai mostrar para vocês na tabelinha. Okay? Então vamos lá. We're going to learn the verb tense present simple. When do I use present simple, teacher? I use present simple when we are talking about things that we do frequently. That's why we learn the adverbs of frequency, ok? Então, o presente simples a gente usa, né? O simple present a gente usa para falar de coisas que a gente faz repetidas vezes, com frequência, né? Como se fosse uma rotina. Ou hábitos, né? E por isso que a gente aprendeu os advérbios de frequência, né? Foram só 3, mas já estão aí para quê? Porque normalmente numa frase, num exercício, é bem difícil da gente marcar a frequência com que a gente faz as coisas igual num diálogo. Porque o diálogo a gente avalia tudo, né? Desde o que a gente começou a falar até aquele momento da frase que a gente falou. E quando a gente está fazendo exercício, o livro ele não traz um texto para toda a frase que ele vai falar, né? Não tem como. Então, ele coloca um advérbio de frequência na frase para a gente identificar que aquilo é rotina ou que aquilo lá é uma coisa que acontece com frequência, tá? Para a gente poder identificar qual é o tempo verbal apropriado. Mas no dia a dia, a gente fala, às vezes, sem advérbio nenhum. Tipo assim, I work at nova geração.
eu trabalho no nova geração. Essa frase já está até implícita, né? Porque se eu trabalho no nova geração, eu vou para nova geração com frequência. Ou então eu faço coisas com frequência para nova geração, né? Então, você pode falar também study at nova geração. Estudo nova geração, porque estudar não é tipo ir uma vez a cada 2 anos, né? Na escola, ou entrar uma vez a cada 2 anos numa web aula, né? Tem que fazer coisas com frequência, existe uma rotina. Ok? Então vamos para as regrinhas. Aqui a gente tem. Aí o negócio aqui na minha frente. I e you. E aí o verbo, tá vendo que ele não muda, porque o infinitivo do verbo work é work, né? Sem conjugar, o verbo work é o verbo work, certo? E aqui, when we are talking about he, she, and it, we have to pay attention. Why? Because there is a rule in here. The verb changes. Quando a gente está falando de he, she, it, o verbo muda. Tem uma regrinha aqui, ó. And if you notice, we and they, it doesn't change. The verb doesn't change also, ok? Então, aqui, I, you, we, they, o verbo não muda. Isso na afirmativa, ok, galera? O que muda? O can. He, she, it. Aí eu vou acrescentar o S. No próximo slide, a gente tem uma regrinha das exceções desse S, tá? Que às vezes a gente tem que acrescentar ES, não só S. Mas são exceções. E aí, no próximo slide, eu mostro para vocês. Agora, na negativa. What about the negative, teacher? We are going to use the auxiliary verb do. A gente vai usar o verbo auxiliar do, tá bom? Aqui tem até uma que não está abreviada. Fica do, a negativa not, né? Toda negativa tem esse not, nem que seja contraído na forma assim, né? E o verbo. Quando a gente tem auxiliar junto com o verbo, quem sofre alteração é o auxiliar, tá? Eu não preciso, se eu mexer com o auxiliar, eu não preciso mexer com o verbo, tá? O auxiliar, nesse caso aqui, ele não tem mais nada, ele não tem nenhuma outra função a não ser me falar que esse tempo verbal é o presente, tá? Então, em vez de ficar flexionando o verbo por pessoa, eles colocaram um auxiliar e deixam o verbo sem modificar, tá? Aqui ainda sofre alteração. No passado simples, vocês vão ver que, ó, lindo, porque só o auxiliar é o mesmo para todo mundo. E aí, só ele que sofre alteração, tá? Mas vamos voltar para o presente, ok? Então, aqui, o que a gente nota? A gente usa o do, né? Quando é he, she, it, o do vira does. Como é negativo, a gente não pode esquecer do not, never, ok? Esse negócio de abreviar, tá certo, tá errado, a gente usa mais abreviado, a gente usa mais separado mesmo, cada um no seu lugar. I don't know. Oh my God, help me out. Bora lá. Essa parte, gente, da abreviação na língua do dia a dia, né, na língua cotidiana, principalmente na cotidiana, gente, a forma não abreviada não é utilizada. A não ser que você queira dar ênfase na negativa, tá? Por exemplo, oh, she works at Apple Store. Aí outra pessoa vira e fala, no, she does not work at Apple Store. She works at Samsung Store. É um absurdo falar que eu confundi as duas marcas, né? Então, eu quero dar ênfase que ela não trabalha na Apple Store. Ela trabalha na Samsung. Né? Igual confundir a DC com a Marvel. Ok? Então, vamos lá, galera. Resumindo, então, a forma abreviada é a mais utilizada, a negativa separada, a gente utiliza mais quando a gente quer dar ênfase na parte da negação, né? No não, a gente quer dar ênfase no não. Good. Awesome. Então, vamos lá.
Então, eu uso don't e o verbo sem modificar para I, you, we e they. E quando for he, she, it, eu uso doesn't. Ah, pro, se eu colocar does not na prova, você vai descontar ponto? Não vou, porque gramaticalmente não está errado, ok? Se eu não lembrar na hora, don't worry, ok? Não esquenta. Vamos lá. Question. Quando a gente está fazendo questions, quando a gente está fazendo perguntas, we use the auxiliary verb in the front, before the subject. Antes do sujeito. A gente falou de sujeito. O que é sujeito, galera? What is a subject? A subject is the doer of the action, né? Aquele que faz a ação, certo? Então, aqui, o verbo auxiliar, ele tem que vir antes, tá? Do subject, ok? E aí, aqui fica a mesma coisa da negativa, só que sem o not, né? A gente usa o do e o does, tá? Do para I, you, we, they. E o does para he, she, it. E aí vem o verbo, né? Sem mexer no verbo. Ah, professora, posso colocar aqui, ó. He doesn't works, porque tem que colocar S no he? Nope, porque você já está alterando o do, então eu não vou alterar o verbo de novo, ok? Senão não tinha por que a gente colocar esse do aqui, né? A gente colocou ele aqui especificamente para ele sofrer alteração verbal, senão eu tinha colocado tudo no work. Good? Question. Does she works with us? Nope. Does she work? Porque o does já está sofrendo alteração verbal, então o work fica lindo sem modificar. Good. Don't flex the verb when we are using the auxiliary verb. Good. That's a very important rule. É uma regra muito importante. Short answers. Então, para responder essas questions aqui de formas abreviadas, você não tem que repetir a frase toda. Por exemplo, does she like chocolate milkshake? Yeah, she does like chocolate milkshake. Yes, she likes chocolate milkshake. Em vez de a gente falar essa frase todinha, essas são as short answers, são respostas contraídas, né? E aí a gente vai utilizar, quando for yes, o sujeito e aí o auxiliar, tá? Lembrando que a gente tem que cuidar qual é o sujeito para ver qual é o auxiliar certo. No, the subject, and then the auxiliary verb in the negative, okay? Don't forget, he, she, it, we use does and not do, okay? Good, awesome, marvelous, wonderful. Okay, guys. So now we're going to look for the exceptions of this part, okay? The part where we have to put an S in here. Here. We add as to most verbs to form the third person singular. Então, a gente acrescenta o S para a maioria da terceira pessoa do singular, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, however, add es when the verb ends in O. Terminou em O. Es. Go, goes. Do, does. Okay? Add es when the verb ends in sh, ch, s, x or z. Oh, teacher, por quê? Porque se você colocar um S aqui, ó, como você vai falar? CH, mais um S aqui no final. Então, o que eles fizeram? Bora colocar aqui um Ezinho para facilitar a pronúncia, ok? Reach, reaches. Wash, washes. Fix, fixes. Okay? Good. When a verb ends in a consonant plus Y, change the Y to I and add ES. Galera, aqui tem que prestar atenção. Por quê?
Termina em Y, né? Termina em Y. Good. Mas antes tem que vir uma consonant. 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 What is a consonant? B, C, D. E aí vai, né? Sem as vogais. Consonant. Consoante, tá, galera? Change the Y. Então, you drop the Y. Take off the Y. Tira esse Y. You put an I. And then, after, ES. Então, você vai tirar o Y, colocar o I, depois do I você colocar ES. Ok? Like these examples. Study, studies. Cry, cries. Marry, marries. Awesome. These are the rules for he, she, and it. Rules for he, she, and it. Adding of us in the verb. Então, quando a gente vai acrescentar aquele Szinho lá na afirmativa, galera, não esquece que é na afirmativa, porque na negativa e na pergunta a gente usa auxiliar, então isso aqui não acontece. Remember. Ok, now adverbs of place. Agora advérbios de lugar. Eu vou falar onde que a ação acontece, ok? Here we have a cat, and the position of the cat is what is in these words, ok? Então, a posição do gato é o que está aí nessa palavrinha. Vamos lá. Beside, então, é ao lado, né? Aí no livro de vocês está next to, não está beside, tá? Sinônimo, parecido, mesma coisa, similar. Ok? The synonym. Above, above. Above, galera, não é igual on. Olha lá, ó. A gente tem dois parecidos, tá vendo? Above, tá? Acima só, né? E o on tá em cima, tá em contato, ok? Tipo assim, se a gente fala, tá na aula de dança lá, e a prof fala, put your hands above your head. Não é assim. Assim é on. Put your hands on your head. No. Put your hands above. The hands up in the air. Então, a mão vai ser lá em cima, não vai ser na cabeça. É acima da cabeça. Ok? Behind, atrás. In, tem que estar dentro de alguma coisa para usar o in, né? Between, so we have two things and we have something in between. The cat is in between, tá no meio. Under, tá debaixo, né? Near, tá próximo. In front of, na frente. E o on, que a Pro já falou da diferença do above, ok? Good. Awesome. Então, é isso que a gente tem para hoje, tá, galerinha? A gente viu bastante conteúdo aí, mas a maioria era vocabulário, né? Os advérbios são palavrinhas. Tomem cuidado na hora de fazer os exercícios do present simple, tá, galera? Se vocês tirem dificuldade nele, porque nessa unidade a gente ainda vai ter outro tempo verbal, né? Não vai ser só ele. A próxima aula já é outro tempo verbal. A gente vai dar uma relembrada nele. Mas se vocês sentirem muita dificuldade, por favor, me falem na aula online, porque aí a Pro separa algumas outras atividades diferentes dessa para ver se a gente consegue melhorar esse fluxo aí, tá? Da gramática. Ok. Good. Então é isso aí. Eu vejo vocês na nossa aula online. Besitos. Love you guys. Bye-bye.